Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. O título da palestra de hoje, para a gente conversar um pouquinho, se a gente pudesse dar um título, é A Nossa Estrada de Damasco. O grande benfeitor Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, escreveu o livro intitulado Paulo e Estevão, onde nos narra a vida do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, o grande trabalhador da seara do Mestre Jesus. Mas não foi sempre assim, e nos narra Emmanuel que Saulo, na estrada, indo em direção a Damasco, recebeu uma luz muito forte, muito intensa, derrubando-o de seu cavalo. E dessa luz, ele ouviu uma voz doce, porém enérgica, que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, a sua vida se transformou. De perseguidor dos cristãos, passou a trabalhar na seara do Mestre Jesus. Já pensou se cada um de nós tivéssemos uma oportunidade como essa? Será que não daríamos mais certeza às coisas espirituais? Nós tivemos algumas pessoas que têm a sua estrada de Damasco, como por exemplo, Divaldo Pereira Franco, que tem como mentora Joana de Ângeles. Tivemos Chico Xavier, que teve como mentor Emmanuel. Será se nós tivéssemos esse contato com o plano espiritual, não valorizaríamos mais essa parte? E vamos nessa noite, com Chico Xavier, através dos seus pensamentos, conversar um pouquinho. Chico diz o seguinte: estou na condição da terra, do chão batido, e sem dúvida que ele, Emmanuel, é para mim o incansável semeador. Olha que frase bela de Chico. Estou na condição da terra, estou na condição do aprendiz, e sem dúvida que ele, Emmanuel, é para mim o incansável instrutor. Então Chico se coloca na condição do aprendiz e Emmanuel do seu incansável instrutor, né? Emmanuel, que passou a sua vida acompanhando Chico Xavier, né? Semeando conhecimentos para o Chico, né? Jesus, ele não nos deixou órfãos, e como houvera prometido há 2000 anos atrás, ele nos enviou o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, que é a nossa estrada de Damasco, né? Através dessa doutrina, nós pudemos ter conhecimento do mundo espiritual. O homem tem condição de saber de onde veio, para onde vai e por que está aqui. Pudemos ter conhecimento que o sofrimento, na verdade, é uma alavanca, né? Uma escada para o nosso progresso. E diz Chico: um templo espírita é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas. Olha que interessante a colocação de Chico, né? O templo espírita, a casa espírita, é uma universidade de formação espiritual para as criaturas humanas. Nós aqui nos preocupamos com a nossa formação intelectual aqui da Terra, que é muito natural, né? Quando os nossos filhos vão chegando no final do ensino médio, né, já vai verificando o que ele quer fazer, qual universidade que vai seguir, qual a carreira, não é verdade? Porém nós esquecemos
da universidade do Espírito, que é a casa espírita. Aonde nós vamos aprender a doutrina espírita? Somente na casa espírita, né? É o local que a gente vai aprender a doutrina, não existe outro local. Então Chico compara a casa espírita como uma universidade, né? E será que realmente nós damos a devida importância a isso, como damos a devida importância quando o nosso filho vai para uma universidade ou se forma em uma universidade? O espírita ideal, diz Chico, é sempre aquele que conjuga a sua fé com um trabalho ativo no bem incessante, tomando por base o próprio aperfeiçoamento. Olha que interessante a colocação de Chico. O espírita ideal é sempre aquele que conjuga a sua fé. O que é a fé? É a certeza, é o conhecimento que nós temos. Ora, eu estou falando aqui na frente porque eu tenho certeza que tudo aquilo que a doutrina nos coloca é verdadeiro. Apesar da gente não conseguir palpar, de ver, nós temos essa certeza, que a vida continua, temos a certeza das colônias espirituais, temos a certeza de tudo isso, não temos? Então isso é a fé, é a certeza de tudo isso. Porém com um trabalho ativo no bem incessante. Ora, o nosso conhecimento que nós temos, essa certeza, faz com que a gente caminhe o quê? No bem, que a gente realmente prossiga no bem, né? Tomando por base o próprio aperfeiçoamento. E nós, através da doutrina espírita, vamos verificar que estamos aqui para o quê? Para crescer espiritualmente falando, para nos aperfeiçoar espiritualmente falando. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito de Verdade diz o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Olha que interessante, amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos o segundo, né? O Espírito da Verdade, ou seja, o amor e a instrução são as duas asas para o Espírito se elevar. Vamos dizer de maneira metafórmica assim, são as duas asas que o Espírito tem para se elevar. O amor, amai-vos, é o amor, é o caminho no bem, é procurar fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito com você. E a instrução, como nós podemos crescer sem conhecimento? Não há como, né? Então são os dois caminhos para o nosso progresso. Na nossa história, nós vamos ver que o planeta Terra passou por 3 fases. Primeiro a vinda de Moisés, depois do próprio Cristo e depois do Espiritismo, né? E vamos ver então qual foi a mudança do conhecimento e a mudança da razão nessas 3 tópicos. Primeira revelação, Moisés. O que dizia o conhecimento? Olho por olho, dente por dente, né? E o que a razão dizia? É natural, é correta a vingança. A gente pode achar um absurdo isso, mas veja bem, naquela época, um povo ainda bárbaro, quando alguém matava alguém da família, de uma família, a família ele ia lá e matava a família inteira do outro, né? Aí veio a lei de Moisés e falou: não, se matou alguém da família, você tem direito de matar um daquela família. Melhorou, não melhorou? Mas para um povo bárbaro da época, é uma lei que evoluiu muito o povo, né? Porém, será que essa lei, olho por olho, dente por dente, ou seja, a vingança, será que ela está tão distante assim hoje do nosso mundo? Né? Quantas pessoas que falam assim: ah, fulano fez aquilo para mim, mas deixa esperar, deixa eu ter uma oportunidade que ele vai ver. Será que estamos tão distante disso, da primeira revelação? A segunda revelação, Jesus Cristo. Qual o conhecimento que Jesus nos trouxe?
perdoar 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre. Ou seja, Jesus veio modificar completamente a lei mosaica, nessa parte que tange a vingança. E a razão diz o seguinte: não é natural, não é correta a vingança. Ou seja, houve uma mudança completamente, né? Então Jesus veio mostrar que o caminho para a evolução é a gente se perdoar, né? Tem uma história muito interessante sobre perdão. Haviam 3 irmãos, e esses irmãos tinham uma empresa, até que 2 desses irmãos se juntaram e começaram a roubar esse terceiro irmão. Vamos chamar aí de João, esse terceiro irmão. E começaram a roubar esse terceiro irmão, João, até que o João descobriu que os 2 irmãos estavam roubando ele. O que ele fez? Desfez a sociedade e foi viver a vida dele, e não quis mais saber desses 2 irmãos. Ele ficou com muita mágoa daquilo que os irmãos fizeram para ele, e ele não procurou mais, não quis mais saber dos irmãos. E se passaram anos e anos e anos, até que certa época da vida dele, João ficou muito doente e foi internado no hospital. E lá o médico avisou a família, a esposa, falou: olha, é uma questão de dias aí, não tem mais o que fazer, né? Ele vai morrer. E a esposa muito preocupada, e sabendo dessa mágoa que João tinha dos irmãos, por ter roubado ele, chegou em João e falou assim: João, no leito: João, você passou a sua vida inteira com essa mágoa, com essa revolta dos seus irmãos que fizeram para você. Perdoa os seus irmãos, João, né? Você está nessa condição, a gente não sabe quanto tempo. Perdoa os seus irmãos, vá com a sua consciência mais tranquila. Posso chamar seus irmãos aqui? João parou, ficou pensando, falou: pode. Aí ela mandou chamar os 2 irmãos, e João estava quieto lá no leito. Aí chegaram os 2 irmãos no quarto lá do hospital. Aí a mulher de João falou assim: João, seus irmãos estão aí. Ele pega, olha e fala assim: eu gostaria que um ficasse aqui do meu lado esquerdo e um aqui do meu lado direito da cama. Aí ficou um aqui do lado esquerdo e um do lado direito de João. E João ficou ali quieto, falava nada. Passou-se o tempo, a mulher de João olhava para os irmãos dele, né? Aí falou: João, seus irmãos já estão aí há muito tempo, você não vai falar nada? Aí ele fala assim: é que eu quero morrer seguindo o exemplo de Jesus. Aí a esposa olhou assim, os irmãos não entenderam. Como assim? Eu quero morrer no meio de 2 ladrões. Não é? Perdoar não é difícil? Essa historinha choca um pouco a gente, né? Porque faz a gente pensar, não é verdade? Porque perdoar, como colocou Jesus, não é fácil, né? E aquele que consegue realmente perdoar aquela pessoa que fez alguma coisa, progride muito, né? Porque Jesus falou: procure reconciliar com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. O que Jesus quis dizer com isso? Porque nós não sabemos depois quando nós iremos estar novamente com aquela pessoa. Porque a gente acha que a gente vai desencarnar e já vai estar com a pessoa. Não é uma verdade. Não é uma verdade, né? E aqui me fez lembrar uma passagem de Chico, que ocorreu com Chico em Uberaba. Quando Chico recebia aquelas multidões de pessoas e ficava na fila, e quem contou esse episódio foi uma pessoa chamada Allan Kardec, que recebeu Chico em Uberaba, quando Chico começou em Uberaba, e a vida inteira acompanhou Chico, e ele nos contou essa história.
Ele diz que estava aquela fila, era mais ou menos meia-noite, e lá bem distante estava uma mulher com um menino mais ou menos uns 10 anos. E esse menino, quando olhava para o Chico, começava a chorar. E ele ficou observando aquilo. E a fila foi andando, chegando perto de Chico, né? Porque eles iam lá cumprimentar Chico. Isso por volta de 1h30, 2 da manhã, eles chegaram até Chico, né? E ele sentava do lado assim do Chico, Chico na cabeceira, até que a mulher e o menino chegaram. Aí o menino chegou, começou a chorar e foi abraçar Chico. Aí Chico abraçou o menino forte, começou a chorar e falou: há 400 anos eu espero esse encontro. Há 400 anos eu espero esse encontro, né? Então a gente pensa que vai desencarnar, vai encontrar todo mundo assim. Olha, Chico Xavier, né? Falou, e ele ali, há 400 anos que eu espero esse encontro. Olha que interessante, né? Isso porque eram espíritos que se amavam. E quando nós criamos ódio por outro espírito, quanto tempo será que nós estaremos depois para reconciliar com essa pessoa, né? E a terceira revelação é o Espiritismo, o conhecimento da reencarnação, da lei de causa e efeito e tantos outros conhecimentos que a doutrina espírita vem nos trazer, né? E a razão nos diz: é falta de inteligência e de amor usar da vingança. Então o Espiritismo vem confirmar aquilo que Jesus colocou, né? Tudo aquilo que Jesus disse, nada mais do que o Espiritismo vem confirmar e trazer de uma linguagem mais clara, né? Vamos ver, por exemplo, a reencarnação. A reencarnação, através do diálogo de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um doutor da lei, era um homem estudado, né? E no João, capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz o seguinte lá na Bíblia: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha que interessante a pergunta de Nicodemos. Isso aí a gente imagina na época de Jesus, que não se falava na espiritualidade, não se falava em reencarnação, não tinha essa noção, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, continuou Nicodemos, porventura pode tomar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que interessante a colocação de Nicodemos. E Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, essa é uma passagem clara na Bíblia do que? Da reencarnação. E aqui, quando Jesus fala aquele que não nascer da água e do Espírito, a água era para o povo antigamente como um símbolo da matéria. Eles acreditavam que tudo tinha vindo da água. Então, quando Jesus coloca da água e do Espírito, Jesus quis mostrar do corpo e do Espírito, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus deixou claro aí a parte material e a parte espiritual, né?
Nos Lusíadas, Camões, num determinado trecho, diz o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. Ora, se pegarmos a palavra preciso no sentido necessário, navegar é necessário, viver não é necessário, ficaria meio complicado. Viver não é necessário, né? Na verdade, a palavra aí, o verbo preciso, é no sentido de precisão, né? Navegar é preciso, porque desde as épocas remotas, os navios saíam de um porto e chegavam no porto de origem, né? Eles eram guiados através das estrelas, das bússolas, né? Hoje através dos radares, sonares. Então a navegação sempre teve uma precisão. Mas viver não é preciso, porque a vida é totalmente imprecisa. Nós não sabemos o que irá nos acontecer daqui a pouco, não sabemos o que irá nos acontecer amanhã. Podemos ter aí um infarto, um aneurisma, um acidente, quem nos garante, né? E vivemos como se a vida fosse precisa, mas a vida, ela é totalmente imprecisa. E devido a essa imprecisão da vida, é que nos cabe hoje realmente o estudo da doutrina espírita, para que realmente a gente conheça, né, o mundo espiritual, que a gente conheça como agem os espíritos. Muitas vezes a gente fala assim: ah não, minha vida está meio conturbada agora, mais para frente eu estudo. Deixa, quando eu me aposentar, aí sim eu vou me dedicar ao espiritismo. Nós nos estamos nos garantindo, mas será que vamos chegar até lá? Quem nos garante? Não é? Quem nos garante isso? Diz Chico o seguinte: segundo os nossos orientadores da vida maior, os espíritos, estamos em nossas casas doutrinárias com o espiritismo prático, e que fora delas os nossos irmãos de humanidade estão procurando em nós todos o espiritismo praticado. Com certeza, dentro da casa espírita, nós nos tratamos com cordialidade, né, a tudo isso. Mas e fora da casa espírita? Nós estamos pondo em prática isso que nós aprendemos dentro do espiritismo? Né? Aceito o mundo e os homens como eles são, e continuo eu mesmo. Olha que colocação de Chico Xavier: aceito o mundo e os homens como eles são e continuo eu mesmo. Será que nós aceitamos as pessoas como elas são? Ou será que nós queremos modificar as pessoas para que elas pensem como nós pensamos, ajam como nós agimos? Não, não é desse jeito, é assim que faz, tem que fazer do seu jeito. Não, tem que pensar do seu jeito, porque se não pensar do seu jeito, já sai minha discussão ali. Não é verdade? E quantas vezes nós brigamos por causa disso? Não é? Por não aceitar que as pessoas pensam diferente, né? Aceito o mundo e os homens como eles são, e continuo eu mesmo, né? É assim que Chico viveu, né? Aceitando tudo como é e seguindo o seu caminho. Continua Chico: na ignorância não conseguiríamos, como não conseguiremos enxergar o caminho real que Deus traçou a cada um de nós na terra. Como nós poderemos seguir um caminho na ignorância? Não dá, né? Sem instrução, sem conhecimento, não tem como. Os amigos espirituais nos informam que o estudo deve ser para nós uma obrigação
em qualquer idade ou circunstâncias da vida. O estudo deve ser para nós uma obrigação em qualquer idade ou circunstância da vida. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Não, está meio tumultuado, deixa mais para frente, eu vou estudar. Não, deixa quando eu me aposentar. É em qualquer idade, em qualquer circunstância. Porque aquele é o momento, nós não sabemos o momento seguinte como vai ser. Se estaremos aqui ainda. Sem estudo não saberemos raciocinar, e sem raciocinar com segurança não saberemos discernir. Ora, como eu posso discernir algo sem o estudo? Sem estudo eu não vou conseguir raciocinar. Então Chico bate muito nessa tecla do conhecimento, da busca do conhecimento. E o Espírito da Verdade diz, Espíritos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. A meu ver, não temos qualquer mensagem maior que o convite à divulgação e ao conhecimento da doutrina espírita, vivendo-a com Jesus, interpretado por Allan Kardec. Ou seja, a divulgação da doutrina e o conhecimento dela, vivendo-a com Jesus e interpretada por Allan Kardec. E aí nós entramos no Pentateuco Espírita, nos 5 livros da codificação: o Livro dos Espíritos, que foi em 57, o Livro dos Médios em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Kardec, dos 50 aos 65 anos, ele se dedicou ao estudo da doutrina espírita, colocando o espiritismo para nós. Uma época em que não tinha computador, os meios de comunicação eram através de cartas. Você mandava uma carta aqui, demorava para chegar. Não é como hoje, nós sabemos de tudo em tempo real. E ele ia pegando o que chegava de uma parte da Europa, o que chegava de outros médios de outra parte, ia comparando aquilo que eram parecidos, quase idênticos. Ali confirmava uma verdade, porque como uma pessoa de um canto da Europa e outra do outro poderiam falar a mesma coisa. Então ele foi verificando até que montou os 5 livros. E nós temos os 5 livros aí montadinhos, bonitinhos, encadernados, e muitas vezes não estudamos, A doutrina espírita é o farol seguro para vencermos as dificuldades da vida, pois nos orienta no melhor caminho a seguir. A doutrina, ela vai nos ajudar a trilhar no caminho, a aceitar melhor as coisas, a lutar melhor pelas coisas, Uma vez eu me lembro de uma pessoa que ela disse o seguinte: ela estava meio conturbada, era um espírita, e ela falou assim: eu só não me mato porque eu sei que a situação para mim vai ficar muito pior do que eu estou. Então veja bem, o conhecimento já limitou de fazer uma besteira, porque sabe que vai sair de um problema e vai entrar num problema maior, E assim a doutrina, o estudo da doutrina vai nos orientando na vida para seguirmos melhor no caminho do bem. Chico Xavier continua dizendo: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Quantos espíritos voltam muitas vezes nas sessões mediúnicas de desobsessão e tratamento espiritual e reclamam aí do tempo perdido? Se eu soubesse não sei o que, eu teria feito isso, teria feito aquilo, Quantos perdem o tempo, e depois reclamam do outro lado? O espírita deveria ser mais preocupado com sua própria necessidade de iluminação. Nós temos que preocupar com a nossa iluminação, porque no momento que nós conseguimos vencer os nossos defeitos, tudo, o nosso exemplo vai iluminar outras pessoas, como o exemplo de Jesus vem iluminando a humanidade há mais de 2000 anos. No livro Fontes de Luz, Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, eu peguei apenas uma frase que ela
fala nesse livro, que é muito interessante. Ela diz o seguinte: são poucos os despertos no mar de adormecidos. Olha que interessante ela coloca isso. Ela coloca que a humanidade está no mar de adormecidos. Adormecidos para quê? Os conhecimentos da vida espiritual. E são realmente os poucos que estão despertos para essa realidade. E se formos analisar, há uma grande verdade isso. A grande maioria das pessoas no nosso planeta estão ainda adormecidas para as coisas do mundo espiritual, né? E são poucos os que realmente estão despertos para isso. Muito poucos. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade nos diz o seguinte: sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procurei a lures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. O mundo não as pode dar, mas Jesus nos pode. E Jesus faz esse convite: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei e vos consolarei. Esse é o chamado de Jesus. Quando Jesus chamou Saulo na porta de Damasco, se transformando em Paulo, um dos grandes trabalhadores na seara dele, onde chega um momento que Paulo diz o seguinte: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, né? Olha só, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo já tinha se doado inteiro a Jesus. E quando vem a sentença dele de morte, aonde ele seria decapitado, quando ele é levado pelos soldados no canto de Roma, onde ele seria decapitado, ele ora para o soldado olha para ele sem saber o que fazer. Ele diz assim para o soldado: soldado, faça a tua parte, porque a minha eu já fiz. Se ajoelha, coloca a cabeça sobre um tronco, e ali ele é decapitado. Que força é essa? Que fé é essa? Né? Realmente Paulo acreditou nas palavras de Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. A doutrina espírita é a nossa estrada de Damasco. É através dela que nós iremos nos transformar, que nós iremos libertar as nossas consciências. E como diz Chico Xavier, nós precisamos nos instruir, nós precisamos do conhecimento. E Joana vem colaborar com ele dizendo que nós devemos nos despertar para essas coisas. Eu espero sinceramente que a doutrina espírita possa realmente entrar em nossas vidas, possa realmente fazer parte da nossa caminhada, porque nós só temos a ganhar com ela. Podem ter certeza disso. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.